nessa tarde de sexta-feira, 12:10 agora. E o tema do nosso programa hoje é o seguinte: olha que tema forte. A pressão que antecede o renascimento. A gente sabe, principalmente aqui, né, a gente como imigrante nos Estados Unidos, a gente sabe a pressão que é você dar conta de começar num lugar novo. Mas a gente sabe que além desse ciclo de vida que a gente decidiu, né, vir pra cá, mudar ali a nossa história de vida, o nosso caminho, além disso, a gente ainda tem na nossa vida pessoal mudanças de ciclo acontecendo. Quando, por exemplo, a gente tem a mudança de ou um trabalho, ou mudança de escola, ou você tem filho, você entra na maternidade, você tem o segundo filho, sei lá, são tantas e tantas coisas que acontecem na nossa vida, né? Às vezes a morte de um parente, coisas ruins e às vezes até coisas boas, só que tudo isso se configura o quê? Numa grande pressão na nossa vida. E normalmente você vai perceber que a pressão que antecede o renascimento é esse tipo de situação que a gente vive. O que é o renascimento? É quando a gente está indo ali para um novo começo de alguma nova área da nossa vida. Então, fica ligado que a gente vai trabalhar aqui hoje várias dicas psicológicas para você entender como acontecem esses momentos e o que você pode fazer quando essa pressão aumenta, quando você sente que o tempo tá curto, que você sente que tá tudo te apertando, sufocando, que vai te esmagar. Mas muita calma nessa hora, porque pode ser que você esteja só sendo moldada, mas você não vai se desesperar, porque aqui a gente já trabalha justamente para você ficar o quê? Esperta emocionalmente para dar conta aí das pressões da vida, tá certo? Então, daqui a pouquinho a gente vem com a nossa programação aí, shot de clareza, um problema na solução, tudo para você ficar aí cada vez mais inteligente. E claro, vamos curtir também, que hoje é sexta-feira, ouvir bastante música pra gente se animar, que o fim de semana tá chegando. E já eu vou trazer aí quais são as novidades do fim de semana, os shows que vão ter pra você estar por dentro e tá curtindo aí um pouquinho do nosso Brasil aqui nessas terras americanas. Até mais, vamos lá, agora a gente vai ouvir Ludmilla e já a gente volta com mais informações pra vocês. E agora, muito mais Flórida pra você, nessa nossa tarde de sexta-feira. Você tá curtindo aí a nossa programação? Só musicão, né? Então, olha só, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso programa Despertamente, trazendo agora pra você um shot de clareza. A gente tá falando sobre a pressão que antecede o renascimento. Que pressão é essa? Você já deve saber, deve ter sentido aí na sua pele, como a transformação gera desconforto. A gente sabe que toda vez que a gente tá indo ali para uma nova etapa, a gente fica desconfortável, né? Emocionalmente não é muito legal ir para a próxima etapa. Emocionalmente é desgastante demais, tem muito estresse, tem muita angústia, tem muito medo. É um pacote, é um combo de emoções bem ruins de se sentir, né? Desconfortável, é bem negativo, assim, nesse sentido do quanto a gente sente na pele. Mas a gente sabe também que mesmo emoções negativas, elas estão ali para dizer alguma coisa pra gente, né? Emoções são muito importantes, elas estão o tempo todo mostrando pra gente que tem algo acontecendo. Elas só são ali o reflexo de algo que está acontecendo. Então, quando a gente está se transformando na nossa vida, gera-se um grande desconforto, porque naturalmente, se você for olhar para a natureza, você vai ver, por exemplo, os dois exemplos clássicos. Quando a semente está ali para florescer, ela tem que romper, né? Existe uma grande resistência e aí ela rompe e floresce. Também a gente tem o caso da borboleta, que primeiro ela é um lagarto, ela fica ali no casulo, aí tem todo aquele processo, aí fica apertado ali para o lagarto dentro do casulo, e aí, pum, rompe, e quando nasce, quando sai dali, vem aquele renascimento, pum, nasce uma borboleta. E quantas borboletas lindas e maravilhosas não existem por aí? Mas eu tenho certeza que não é agradável pro lagartinho ficar ali naquele processo doloroso, apertado dentro do casulo, né, se transformando. E assim a gente consegue ver tanto na natureza, né, como um espelho aí do que acontece na nossa vida,
E a gente, quando para pra olhar pra nossa vida, se for olhar lá pra trás, na sua infância, na sua adolescência, o processo de escola, por exemplo. Quando você tava na escola, quando você sai ali, vamos supor, pegar o exemplo do ensino médio, você tá na 5ª série. Aí você aprende ali matemática, português, você tem ali as matérias. Quando você começa a entender o processo, você faz as provas, quando tá chegando no fim do ano, você já tá mais craque, né? E aí quando você vai pra 6ª série, você, caramba, aí começa a ficar difícil de novo. Quando você vai pra 7ª e cada vez vai piorando, porque o grau de dificuldade vai aumentando. Primeiro você aprende o A, B, C, depois você tem que aprender a formar uma palavra, depois você tem que aprender a formar uma frase. Então tudo isso, só pra te mostrar como tudo existe um processo, só que às vezes a gente, né, passou e não lembra, esquece. E aí a gente tá passando aqui na nossa vida, questões da nossa vida, que estão trazendo desconforto e a gente não entende. A gente fica com aquela sensação de, caraca, por que tá acontecendo isso comigo, né? E o pensamento automático, o pensamento que gera a emoção e depois um comportamento, o pensamento primeiro, muitas vezes ele é, por que comigo? Deus tá sendo castigado por Deus, o que eu fiz pra merecer isso? Por que isso tá acontecendo comigo, né? Quando vem aí essa pressão muito forte diante da nossa vida. Mas, como eu tô te falando, quando você olha pra natureza, você vê que de tempos em tempos os ciclos mudam, né? A gente tá aqui entrando no outono agora. Antes tava o quê? Tava um calor do caramba aqui nessa Flórida, tava muito quente. E daqui a pouco a gente vira e, pô, já tá fresquinho, né? Já tá gostosinho de ficar e já tá agradável, mas daqui a pouco vai vir o inverno, vai ficar um pouco mais difícil de novo e daqui a pouco... Enfim, e aí de tempos em tempos a gente vai mudando de ciclos. E quando a gente fala de psique, de mente, a gente tá o tempo todo ali respondendo que é os ciclos da vida. De tempos em tempos, os ciclos eles acontecem e a gente vai se transformando e entrando num novo ciclo. Então a gente nasce, cresce, reproduz, morre, mas no meio do caminho a gente casa, tem filho, ou muda de emprego, sai de um lugar, vai pro outro, sai do país. Todos os processos aí que podem estar acontecendo na sua vida, que acontecem na minha vida, são todos processos que a gente vai passando, se transformando e vão ciclos se iniciando e ciclos se fechando, certo? Então a vida ela é feita de ciclos e o tempo todo você vai sofrer pressão para ir depois para um próximo nível. Senão você vai ficar sempre aquela pessoa, quando tá sendo pressionada, que pode estar sempre assim, meio amargurado, meio triste, cansado, tá sempre na dor, sempre no processo. Por quê? Porque não tá conseguindo olhar e transformar aquilo assim, cara, o que precisa acontecer aqui? Que ciclo é esse que eu tô? Ele tá na hora de encerrar ele, tá na hora de começar outro? O que será que tá acontecendo? E aí a gente fica preso só na dor, na dor, na dor, na dor. E essa dor vai amargurando, entristecendo, fazendo a gente criar ali uma casca, uma rigidez, com um sentimento muito cristalizado de sempre muita angústia. Então, entender que ciclo que tá vivendo, que ciclo você tá vivendo e para qual ciclo você tá indo, o que você tá precisando aí passar por esse caminho é fundamental. Então, essa clareza de entender, tá, é assim que funciona, tá, é aqui que eu estou, tá, é mais ou menos para ali que eu devo estar caminhando. Essa clareza vai trazer muito mais tranquilidade para sua mente, tá bom? Então, talvez o que você chama de peso é o nascimento da sua força. Não se esqueça, talvez o que você está chamando de peso hoje pode ser o nascimento da sua força. E você mais forte vai para um próximo nível, aguentar muito mais, mas também com muito mais estrutura, tá certo? Então, vamos lá agora continuar a nossa programação com mais música pra gente se divertir nessa sexta-feira, porque nosso dia tá praticamente só começando, né? Vambora, daqui a pouco a gente traz mais conteúdo aqui pra nossa programação. Até mais, vamos lá! 1h04, estamos de volta com o Despertamente aqui no Mais Flórida para você. E agora a gente vem com o nosso quadro Um Problema e Uma Solução. E olha o caso que eu trouxe para vocês aqui que eu recebi de uma ouvinte. Então, o seguinte, dentre toda ali a história dela que ela foi me contando, né, vários percalços que ela tá passando, várias dificuldades na vida dela, amorosa, financeira e com a família dela. Ou seja, praticamente todas as áreas da vida a menina tá passando bastante dificuldade. Ela falou o seguinte em relação a isso: eu tô cansada, parece que está tudo dando errado, que as coisas não estão fluindo pra mim. E aí, qual que é mais ou menos
pensamento automático, aquele que eu falei lá no início do chat de clareza. O pensamento normalmente é: por que comigo? O que foi que eu fiz pra Deus pra estar passando por tudo isso, né? É mais ou menos por aí o que tá passando na cabeça dela, né? Mas aí, olha só, vamos lá, vamos aqui muita calma nessa hora, vamos ponto a ponto. Você traz o problema e eu te trago a solução, tá bom? Olha só, primeiro, a gente tem que parar de resistir, parar de lutar. O que eu quero dizer com isso? Parar de lutar, parar de resistir. Parar de lutar, de resistir, é porque toda vez que a gente passa por alguma dificuldade, a gente quer imediatamente se livrar dela. A gente não quer ficar na dificuldade, a gente não quer ficar basicamente sentindo tudo de negativo que a gente sente quando a gente está passando por algo, alguma pressão na nossa vida, né? Então, a gente tende a resistir, a querer se livrar logo daquele desconforto. Mas, o meu questionamento aqui é: o que esse desconforto, o que essa situação está querendo te mostrar? Toda pressão ela tá mostrando de alguma forma, alguma coisa pra gente, que a gente não tem algum recurso, que tá faltando alguma habilidade, tem alguma competência que a gente ainda não desenvolveu, porque se a gente tivesse desenvolvido, a gente não estaria passando por determinado problema, certo? A gente não fica com dificuldade de comprar um sorvete se a gente tem dinheiro pra comprar aquele sorvete. Se eu não tenho e eu quero um sorvete e eu não tenho dinheiro, então eu vou lá e não consigo comprar, porque eu ainda não tenho o recurso suficiente. Então, tô falando aqui um exemplo ridículo, só pra te mostrar bem de maneira bem simples que muitas vezes a gente não tem certas habilidades, certas competências, porque a gente só não desenvolveu ainda não chegou à fase que você vai desenvolver agora, nessa fase que você tá passando, né? Você tá aí trabalhando, automaticamente você vai fazer crescer esse seu músculo, vamos dizer assim, emocional, tá? Então, primeiro, parar de resistir à pressão, querer sair e se livrar dela de qualquer forma. Você tem que abraçá-la e escutar o que ela tá querendo te dizer. Então, ela tá contando por alguma coisa. Pode ser o excesso de algo, pode ser falta de algo. Então, você vai se perguntar: será que tem alguma coisa que tá sobrando demais aqui na minha vida que eu tô fazendo em excesso e aí eu não tô parando pra entender o que tá acontecendo? O que tá faltando? E aí entra o ponto que eu falei de recurso. Que recurso que eu preciso que talvez esteja me faltando? Que habilidade, que potência minha que tá faltando que eu não tô desenvolvendo ainda, que eu ainda não tenho. Então, qual é o excesso ou qual é a falta? Qual é o excesso e qual é a falta? Qual é o recurso que eu preciso? E aí você vai primeiro você vai atrás de abraçar esse incômodo. E então, meditando, mastigando, tentando entender com muita calma, com muita tranquilidade. Não tô dizendo que é fácil, tá? Mas é mais simples, é você parar de ficar ali se debatendo e lutando. Abraçar aquele como você, cara, o que tá acontecendo aqui? O que eu preciso fazer? O que eu preciso desenvolver? E aí você vai fazer essas perguntinhas pra você, tá certo? Então, depois de se perguntar o que tá agora, né? Depois de parar de resistir, de abraçar, de entender, você vai se perguntar: o que em mim está pronto pra deixar pra trás, né? O que eu posso deixar pra trás, basicamente? O que eu posso deixar pra trás agora? O que eu tenho que soltar? Que cargas que eu tenho que tirar? Ou que coisas que eu tenho que colocar? E aí, então, você vai seguir, tá certo? Porque nessa de ficar se debatendo, querendo o tempo todo só atravessar o mais rápido possível pela turbulência, pela dificuldade, pela pressão, você ainda fica com muito mais dificuldade ali de sair logo disso. Se você for pegar qualquer exemplo de primeiro socorro, qualquer bombeiro, alguém que esteja se afogando na praia, qualquer questão que envolva a vida, avião, tudo a gente fala, a primeira coisa é o quê? Mantenha calma. Quando a gente se debate, quando a gente fica muito agitado, a gente não consegue pensar no que vai fazer. Então, nas pressões psicológicas da vida é a mesma coisa. Tem que manter a calma, olhar, entender, não ficar se debatendo, pra você conseguir pensar, ter clareza, pra então ver que atitude você vai tomar e agir a partir dali, tá certo? Então, a pressão, ela faz isso, ela separa aquilo que não serve mais. Se a gente pegar também outro exemplo de purificação, né? Falar do ouro, do diamante. A pressão ali vai moldando, vai formando e vai tirando as impurezas.
vezes vai tirando o que não presta, o que não serve mais pra ganhar, pra aquilo ali ganhar de determinada forma, pra ficar no seu auge, no seu melhor possível, né? Então o exercício pra essa ouvinte que eu quero passar aqui pra todos vocês é: pega 10 minutinhos do seu dia, você vai separar, você vai anotar assim, ó, onde eu estou sendo pressionada. Você vai escrever onde, qual situação, que momento que eu me sinto pressionada, que pressão é essa, que horas, é um horário, é um local, é uma pessoa, é um ambiente, é o momento da vida, que situação é essa? Você vai descrever essa situação. E o que essa área da minha vida está tentando me ensinar? Vai ter que parar pra pensar. É rápido, mas ao mesmo tempo tem que dar uma meditada, né? Tá, o que essa área da vida está tentando me ensinar? Que área é essa? O que eu não sei? De novo, o que tá faltando? O que eu preciso desenvolver? Será que eu preciso procurar ajuda? Será que eu preciso de alguém que tenha mais habilidade, mais recurso para então me ajudar? Então, fica com essa dica, porque tenho certeza que isso vai te ajudar, assim como já ajudou centenas de pessoas que já passaram aí por tratamentos psicológicos, tá bom? Então, pega esse exercício, faz, que eu tenho certeza que vai ser sucesso pra você e com certeza vai te ajudar aí a passar por esse problemaço, mas que logo você vai ver a sua força renascendo, você vai se desenvolver e sair muito melhor dessa situação que você tá passando, tá bom? Então vambora, vamos de música e já a gente continua aqui com a nossa programação. Esse foi o quadro Um Problema e Uma Solução. E agora com vocês o Voz da Sabedoria. Bora acalmar nosso coração, bora acalmar nosso espírito e pegar essa mensagem de reflexão aí pro nosso coração. Eu trouxe uma frase de Nietzsche que diz o seguinte: é preciso ter um caos dentro de si para dar a luz a uma estrela que dança. Eu quero com essa frase te trazer para que hoje você abrace o seu caos com coragem, não com medo. Porque toda vez que o mundo ele te aperta, é um sinal de que a vida está te empurrando para um novo patamar. A pressão, ela é um ensaio do renascimento. Então, não tenha medo, tenha coragem. Olhe para essas confusões que estão acontecendo no seu interior, no seu mundo externo, no seu mundo interno. Olhe com coragem, não com medo. O que parece peso agora vai ser força daqui a pouco. Eu sou Lidiane Salcedo e esse foi o Despertamente de hoje. Lembre-se, quando a pressão começa, é sinal de que a sua nova fase está só acabando de nascer. E esse foi o nosso Despertamente de hoje. Quero me despedir aqui de vocês e lembre-se, quando a pressão começa, é sinal de que a sua nova fase está nascendo. Então, grande beijo, pessoal. Vejo vocês na próxima sexta-feira e vamos com a nossa programação aí do resto dessa sexta-feira. Que o fim de semana seja muito abençoado para a sua vida e eu desejo que esse programa tenha te ajudado, te encorajado, te inspirado a aguentar as pressões aí da vida para você sair mais forte e muito melhor dela, tá certo? Grande beijo, até a próxima sexta e tchau, tchau!